Olá, seja bem-vindo. De que forma a optometria pode nos auxiliar a viver melhor nos dias de hoje? Essa é a nossa proposta, em conversa com convidados das áreas da ciência, espiritualidade e comportamento. E o tema da conversa de hoje é terapia visual com o optometrista. Obrigado pela sua companhia. O Conversando sobre Optometria está começando. O que a terapia visual com o optometrista pode fazer por você? Como essa especialidade vem desenvolvendo-se pelo mundo? Quais são os distúrbios visuais que o optometrista com essa especialidade pode lhe ajudar? Essa é a nossa temática de hoje e para isso estamos recebendo no Conversando sobre Optometria os queridos amigos convidados Laura Ortiz, graduada em óptica e optometria, Master em optometria e terapia visual pela UPC e ACOTV. Seja bem-vinda, Laura. Olá, obrigada. Obrigada, Alexandre, pelo convite, aqui por participar dessa conversa. Joia, é um prazer, muito obrigado. E também Fabrício Paes, que é bacharel em Direito e também bacharel em Optometria, especialista em optometria comportamental e mestrando em saúde pública pela Torrens University em Sydney, Austrália. Seja bem-vindo, Fabrício. Olha, tudo bem? Já é ótimo falar de optometria, com amigos melhor ainda. Então, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Legal, também um prazer, Fabrício. Amigos, vejam, é um tema muito interessante, a terapia visual. E nós já vamos direto para o ponto, tá? Para o assunto. O que é a terapia visual com o optometrista? Laura, na Espanha, como funciona? Bom, aqui na Espanha é um assunto que a gente ainda está na luta, né, da divulgação, de saber, né, principalmente quais são os benefícios e quando um paciente precisa, né, da terapia que pode ajudar ele na qualidade de vida, no estudo, no trabalho, né, em todas nas necessidades gerais assim do paciente. E aqui na Espanha, normalmente, o primeiro passo, assim, que as pessoas vão fazer é quando tem algum sintoma, quando não vê bem, procura o oftalmologista, né? É o que é o mais conhecido, mas também, nos últimos anos, eu tenho notado que as pessoas acudem às óticas, porque aqui na Espanha, todas as óticas, por lei, ao menos em Barcelona, são obrigadas a ter um optometrista para poder estarem funcionando a todos os horários. Então, né, a venda do óculos, né, não só como necessidade, já também está se tornando um acessório. Então, as pessoas já visitam a ótica com mais frequência, né? Às vezes mais de uma vez por ano, porque vê um óculos novo, né? Ou um óculos de sol, quer trocar, então ali já se depara com o profissional e já é informada, né? Normalmente do que tem que fazer. Se faz a revisão de fazer o óculos novo, né? A gente sempre tem que educar as pessoas, né? Que elas saibam que às vezes elas vão... quero um óculos novo. Quanto tempo faz que tu não faz a revisão? Não sei, nem me lembro, né? Então, a gente sempre informa que é importante, né? Dependendo da idade, fazer cada ano, cada 2 anos. Uma revisão. Isso, a revisão visual. Então, normalmente é isso. Na ótica, a pessoa vai encontrar um optometrista e ele vai fazer a revisão e, a partir daí, dos resultados, esse optometrista vai ou prescrever o óculos, né? Ou a lente de contato, depende do que a pessoa quiser. E também
Aí já acho que depende um pouco de cada profissional, né, da formação que tenha, da experiência que tenha, saber se esse paciente precisa de uma avaliação mais completa, seja de um oftalmo, para fazer controle, né, de retina, fundo de olho, pressão, ou seja, de um optometrista especializado em outros tratamentos, né, como é a terapia visual, por exemplo, no nosso caso. Então, já ia passar a segunda etapa. Se a pessoa vai numa ótica que já oferece tudo, já melhor. Sim, e essa terapia visual, Fabrício, com o optometrista, o que é aí na Austrália? É bem parecido com o modelo que a Laura comentou com a gente, né? A gente tem uma loja, tem as lojas onde elas têm espaços para terapia e também para espaço para adaptação de lente de contato, tem espaços para exames extras, né? Então, imagem de retina, CT, entre outros exames de imagem. Dentro dessas opções, quando a pessoa procura um estabelecimento óptico, ela também descobre que também tem especialistas nessa área, né? Profissionais de optometria que são especialistas em lente de contato, para adaptação de lentes rígidas, lentes esclerais, alguns casos até de prótese ocular. E também, quando a pessoa tem uma dificuldade além dos óculos, tem optometristas especializados em terapias comportamentais ou terapias funcionais, né? Então, ambas tendo o mesmo objetivo de recuperar a capacidade visual e melhorar a performance do desenvolvimento dessa pessoa, do seu estado natural, por um estado melhor, né, de desenvolvimento, o qual ela tende a ter a melhor capacidade visual dentro das melhores condições de sistema óptico oferecido a ela. E dentro disso a gente tem as opções de terapia visual, que normalmente são programas, né? Então, muito parecido, talvez, com o que no Brasil tenha sobre os fonoaudiologistas, né? A pessoa vai, faz um teste auditivo, dependendo do tipo de intensidade do que ela tem um programa ali de, talvez de fala, talvez de treinamento sobre tons ou tipos de intensidade com qual ela vai trabalhar, vai aprender a trabalhar, ou às vezes realmente usar um aparelho do qual ela vai ter que melhorar a condição de performance. Assim como esse exemplo, a gente também tem na ótica os exemplos de performance de diferentes tipos de terapia. 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, a vida inteira. Sim. Tem pessoas que precisam realmente estar consequentemente indo e sendo vista por um profissional com a qualidade necessária para isso. Sim, verdadeiramente é uma investigação, né? E dentro dessa análise do optometrista, na área da terapia visual, quais distúrbios da visão a gente pode, de alguma forma, tratar em terapia visual pelo optometrista? Vamos começar com a Laura agora. Então, a gente pode tratar muitos distúrbios, né, ou disfunções do sistema visual. Os mais comuns, que eu acho que, não sei vocês, assim, mas os que mais a gente recebe, né, na consulta, são problemas de movimentos oculares, né, principalmente nas crianças assim, de idade, né, escolar, 6, 7, 8 anos, eu acho que são os que a gente mais encontra. Também tem a ambliopia, né, que é o olho preguiçoso, que é aquele olho que não vê igual ao outro, né, que tem habilidades que estão diminuídas. Também a gente trata problemas de foco, quando a criança, principalmente a criança, adultos jovens, tem um excesso, né, de acomodativo, né, de perto, por exemplo, que faz que veja mal de longe, às vezes a gente confunde até talvez com uma miopia, às vezes não existe. Também insuficiências acomodativas, né, que façam com que a pessoa não veja bem de perto. A gente também pode tratar estrabismos, diferentes tipos de estrabismos. Tem uma gama grande de distúrbios, né? Sim. E nós poderíamos dizer, Fabrício, que sinais, sintomas muito semelhantes de uma disfunção visual, né? A Laura citou alguns dos problemas de visão, né? Como que então a terapia visual pelo optometrista ela pode encontrar
essa diferenciação e o tratamento adequado, então. Quais desses distúrbios, então, a gente pode tratar de forma eficiente com a optometria comportamental? A questão, talvez, muito abrangindo um pouquinho mais a tecnicidade do que a Laura falou, acho que é importante a gente falar, eu sei que de uma forma mais simples, mas é interessante a gente falar sobre isso. Para um optometrista comportamental, tudo que a Laura falou, apesar de ser diagnosticado com alguns tipos de problemas de binocularidade visual, para o optometrista comportamental é como um sintoma. Então, basicamente, isso é resultado de alguma outra coisa que possa estar aferindo esse problema visual. Então, a gente também trata essas dificuldades buscando sempre, né, a consciência de qual é esse sintoma prévio. Um dos principais idealizadores dessa ideia é o Skeffington, né, que ele tem os círculos de Skeffington, então ele desenvolve 3 habilidades interrelacionadas com a visão, desde habilidades motoras, intelectuais, que vão ser influenciadas. Desde uma criança que observa o pai ou a mãe falando e ela começa a balbuciar através dos olhos, observando aquele movimento. Expressões motoras, você está numa atividade física, um futebol, um esporte, e você copiar o outro que tem melhor desempenho para você desenvolver isso através das suas informações visuais que você tem de resposta de corpo e imagem. Todas essas questões são uma complexidade que o optometrista vai tentar entender em qual parte que a pessoa não está se enquadrando, e aí a gente poder auxiliar ela dentro desses sintomas do qual a Laura muito bem comentou sobre os sistemas visuais, que vão aparecer nos sistemas visuais, né? A gente pode descrever alguns componentes que podem vir agregado com alguns desses sintomas que ela comentou, né? Como a disgrafia, alguns casos de espectro de dislexia. Não estou falando que dislexia é visão, mas é importante falar que dentro do espectro de dislexia tem componentes visuais que a gente pode ajudar nessa parte. Nessa parte a gente pode ajudar, mas outros profissionais podem ajudar. Tem a questão de hiperatividade, tem a questão de hipoatividade, as crianças mais quietas. A gente também pode trabalhar dentro dos sintomas de componentes visuais para essas pessoas, essas crianças, esses jovens ou adultos, e trazer melhorias de performance, como eu falei, trazendo ferramentas do qual a optometria comportamental tem de sobra para ajudar esse tipo de pessoa. Essa análise do comportamento ela é bem interessante, né? Porque nós podemos pegar algumas especialidades de saúde, como a psicologia, a fisioterapia, o educador físico, né? Todas elas têm uma linha, uma abordagem comportamental. E como é interessante, porque a análise, né, ela tem que ser bem criteriosa, né? E alguns testes ou até um certo tempo é necessário para se chegar em algum eventual problema que o paciente tenha. Então, nesse ponto, com Espanha e Austrália sendo pioneiros, né, em optometria, em especial também na optometria comportamental, na optometria da terapia visual, avançaram cientificamente, né? Nós temos aí muitos estudos nessa área. Como vocês nos repassam essa informação desse avanço científico? Melhoraram os trabalhos, os resultados, as perspectivas da terapia visual em Austrália e Espanha? Laura? Sim, eu acho que melhorou. Bom, eu, do tempo, né, de experiência que eu tenho e de estar, né, nesse entorno, de estar conhecendo, né, mais sobre a optometria comportamental, eu acho que melhorou também a questão da formação, né? Eu acho que eu poderia dizer isso na minha parte, porque eu moro em Barcelona, aqui em Catalunha, e a gente tem a AFOTV, né, que é a Associação Catalã de Optometria e Terapia Visual, e o que eles fizeram agora, eles começaram, esse ano vai ser agora a 3ª edição do Master, né, de especialização que eu fiz.
eles pegaram diferentes profissionais de outros países. A gente tem professores nos formando desde os Estados Unidos, de diferentes lugares da Espanha. A gente tem psicólogos, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem outros optometristas que têm já muitos anos, né? E muitos deles são comportamentais. E nessa questão, eu acho que nos ajuda também muito a ter uma visão mais global, né? Do que é a optometria, do que é um tratamento, do que é uma simples visita. Né? A gente sempre está com a visão mais além, né? Ver da onde vem, né? Tudo isso, né? Tipo, o Fabrício, né? Tudo que é o que implica na vida diária, né? Do paciente, onde que tem algo que possa estar interferindo. E eu acho que nessa questão, assim, eles estão melhorando bastante. E para mim é gratificante, né? É bom saber isso e ter também esse complemento de outros profissionais que eu acho que é super importante também para o nosso tratamento e para poder trabalhar junto. Sim, e estando em vanguarda, né, Espanha, Austrália, aí a gente pode citar os norte-americanos, né, que tem, na verdade, uma estrutura de Estado propícia para isso. Fabrício, os resultados desse avanço científico aí na Austrália também chegam à população, no caso, então, uma melhora de qualidade de vida, uma melhora na prática de trabalho, estudo, no cotidiano dos australianos? Acredito que sim, acho que essa parte científica ela vem sendo bem elaborada, vem sendo bem desenvolvida. A Austrália está seguindo um modelo muito mais, né? Aqui a gente tem a associação que é a ACBO, né? Se vocês quiserem procurar no Google, ACBO, né? Que é a Associação de Optometristas Comportamentais daqui. Eles estão seguindo um modelo muito do que a OIP, que é a organização americana, está falando, né? Em relação ao Departamento de Optometria Comportamental. Então, os estudos científicos estão sendo um pouco mais simplificados do que efetivamente a terapia visual, né? Então, ele não tem o jumping com troca de lentes ou uma coisa muito diferente de paciente para paciente, assim. Então, uma pessoa com insuficiência de convergência e outra pessoa também com insuficiência de convergência, muitas vezes a gente vê que o optometrista comportamental ele faz diferentes ordens de terapia, porque ele identifica que aquele precisa de um resultado diferente daquele outro. Aqui na Austrália eu vejo eles tentando criar alguns tipos de protocolo para cientificar essa questão, porque é importante quando você tem um protocolo, você ter a prevalência e a questão da porcentagem dentro daquele tipo de terapia, o que vai fazer com que aquele tipo de terapia seja específico para aquele tipo de pessoa, mesmo que seja com bases comportamentais. Então, para isso, às vezes, você precisa simplificar os protocolos para que você tenha um maior número de pessoas dentro daquele tipo de exercício para você ter prevalências e um número estatístico ideal para que aquilo seja avaliado como científico. Então, eu vejo eles se preocupando bastante com essa criação de protocolos, muito com parceria com o departamento, como eu disse, da OIP, nos Estados Unidos, e aí eu acredito que sim, isso tem um benefício, porque o que acontece? Quando você tem profissionais com mais ferramentas, e é isso que eu acho que é importante ressaltar, né? Eu tive a graça de ter como mestre, o Alexandre também, dentro dessa área de terapia comportamental, o Bob Sennett, a Pilar Vergara, o Salvador, da Espanha, tivemos o Enro, tivemos o Fernando, são pessoas maravilhosas que puderam trazer para a gente a questão conceitual, que é o optometrista, quando ele tem um jogo de ferramentas, ele consegue dar a melhor opção de serviço. Essa é a questão principal. E o que o optometrista comportamental tem de diferente, eu acho que aqui na Austrália, e vejo que também na Espanha, na oportunidade que tive lá, é que com mais oportunidade de mais ferramentas, ele dá melhor performance para as pessoas do qual ele serve. Então, essa questão é que eu acho que talvez até filosófica para os brasileiros começarem a pensar. Se te tirassem a refração, o que você faria? Né? Uma pergunta bem interessante. E se o optometrista brasileiro se responder, eu não sei, então essa é a hora que você tem que descobrir que você poderia fazer tudo o resto.
A resposta que eu tive em sala de aula de um dos maiores caras que eu hoje admiro, que é o Bob, ele falou, se me tirasse a refração, eu teria mais tempo para fazer todas as outras coisas das quais eu gostaria de fazer. Então, quer dizer, é só mais um exame dentro de tantos outros dos quais eu gostaria de ter mais tempo para desenvolver e melhorar a visão dessa pessoa. Então, esse tipo de mindset, né, de você ter essas ferramentas e você não se preocupar, né, eu vou fazer até mais simplório que isso. Se o seu alicate quebrou, você tirar o parafuso com outro tipo de ferramenta, com martelo. Então, assim, tirar esse prego com martelo em vez de com alicate, essas coisas assim. Então, você ter outra ferramenta com qual você possa trabalhar, essa questão simplificada que eu estou falando para vocês, que você precisa entender como profissional, de que você precisa ter mais ferramentas, e a terapia visual é uma das ferramentas que podem te ajudar a complementar, uma das habilidades que podem te complementar a ter mais ferramentas. E, com certeza, dar melhor auxílio para as pessoas que estão sendo servidas por esse tipo de profissional. Realmente, né? Nós somos testemunhas oculares, né? Dessa transformação na vida das pessoas, né? Com o nosso trabalho enquanto optometrista e também na terapia visual comportamental. Nós três, Fabrício, Laura e Alexandre, temos essa formação. E então, falando em formação, Laura, a formação acadêmica aí na Espanha, para o exercício, a prática dessa especialidade no teu país, aí na área da visão, como ela funciona? Como se galga para chegar nesse momento aí e poder ajudar as pessoas? Então, aqui, vou falar um pouco assim, talvez na minha opinião, eu acho, ou o que eu vejo, né? Então, eu acho que fazer terapia visual, realmente, em consulta, os exercícios, eu vejo que pessoas com outras formações podem fazer, sim, o que é o procedimento. Isso aqui tem bastante. Tu entra, né, num centro de terapia, o optometrista, que é o que coordena, te faz a formação, te explica como são os procedimentos, tu passa o procedimento e vai fazendo, né, o teu laudo, né, que tu observou naquela sessão, e logo o optometrista é o que vai dar as pautas, né, das seguintes sessões e todo o tratamento. Mas eu acho que para ter também, né, um centro de terapia visual, assim como uma ótica, tu tem que ser graduado em optometria e ótica, tem que ser profissional com título universitário. E eu acho que também isso é melhor, porque para poder, claro, tu ter o conhecimento geral, né, de tudo o que acontece, né, com o sistema visual, tanto na parte mais técnica, talvez, né, na parte mais ótica, né, o que faz uma lente, qual é o efeito de uma lente, mas também a parte já da anatomia, né, a fisiologia, por que se dá, né, o enfoque, né, como funciona, como são os músculos extraoculares. Então, a tua formação é muito mais ampla para poder levar a cabo um tratamento. E depois disso, depois de ter o título universitário, tem diversas formações profissionais, oficiais ou não oficiais, vários cursos para tu se especializar em terapeuta visual, comportamental, ou também tem cursos mais específicos, né, de só tratamento da ambliopia, ou só tratamento para outros tipos de disfunções, né, que a gente trata, mas é isso, para poder exercer, para poder fazer a terapia, quem tem que passar a prescrição e montar todo o tratamento é um optometrista formado. Perfeito. Faz a graduação na universidade, né? E logo após tem as opções os caminhos, né? Dentro da faculdade. Desculpa. Dentro da faculdade também, o que também a gente tem matérias, né, que tocam o assunto da terapia visual, assim, tu aprende o que é, né? Eles comentam diferentes tipos de alterações, né, que as pessoas podem ter. E também tem matérias
opcionais, né, que tu pode escolher, que são específicas de outros tipos, né, outros tipos de especialidade dentro da optometria. Que é, por exemplo, a terapia visual, ou tu pode fazer, outros tipos, né, porque a optometria é tão ampla, né, tu pode ter tanta saída laboral, pode fazer tantas coisas que né, tem várias opções. Mas tem uma matéria específica de terapia visual também dentro da faculdade, e tu tem as bases, assim, bem mais específicas, te ensinam a montar o plano de tratamento, e também dentro da faculdade tu tem umas horas obrigadas a fazer de estágio dentro ou de um centro de terapia, ou de uma ótica, ou de qualquer empresa do setor óptico. Então isso já é opcional, né, de cada pessoa, aonde ela quer aplicar tudo que ela veio, né, aprendendo durante os anos acadêmicos, para ter a prática clínica, para saber realmente, né, o que ela quer, né, fazer, se já tem a ideia definida, ou se fazendo essas práticas, né, a pessoa se decanta, né, para uma especialidade ou outra, mas tu tem também essa parte prática, né, não só a teoria na faculdade. Isso eu acho que é importante também. Bem amplo, né, o caminho do optometrista, diverso, e em grandes centros especialmente, né, onde, por exemplo, né, Barcelona ou Sydney, a população até converge, né, para esses grandes centros de saúde. Fabrício, na Austrália, como funciona a formação, o que é necessário para você ser um optometrista e também estar apto a realizar a terapia visual? Tá. Nós temos 3 formações de modelo aqui, 6 universidades, né, 3 diferentes estados, 4 diferentes estados, 6 universidades. Basicamente, a modulação mais simples é um profissional formado em 3 anos em tecnologia e optometria, pela Universidade Deakin. 3 anos full-time, então ele vai estudar ali de segunda a sexta, período integral, 9 às 8 da noite, 7 da noite, mais ou menos. Então, são 3 anos bem intensivos, mas a formação é em período curto. A gente tem as outras, a majoritária das universidades é em torno de 2 anos de um bacharelado de ciências visuais. Bacharelado que ele leva um pouco mais abrangente, né? Ele fala sobre luz, intensidade, lentes, não especificamente sobre ótica, né? Ele fala até desde fibra ótica, a base de física e matemática, aplicado às partes visuais e óticas. E aí ele vai ter a complementação de outros 3 anos do mestrado, né, o master em optometria. Então, necessariamente, esse profissional aí, ele tem uns 5 anos de formação. Período também de 3 a 4 vezes por semana, integral. E também aqui, no ano de 2018, 2017, lançaram o curso de doutor em optometria. Então, ele faz 2 anos de ciências visuais, 3 anos de o mestrado em optometria e também mais 3 anos de doutorado. E ele sai como doutor em optometria, né? Ele tem a formação completa, que é na Universidade de Melbourne. Esse tipo de profissional é focado um pouquinho mais para pesquisa científica, tá? Para desenvolvimento de tecnologia, então um pouquinho mais centrado. Todos esses profissionais, depois eles podem se especializar num curso de mestrado em optometria comportamental, ou também um mestrado em ciências oculares e produtos ópticos, que normalmente é mais focado em lente de contato e órteses e próteses oculares. Então, ele ainda pode ter, ainda assim, 2 ou 3 anos de mestrado depois desses 5 anos, que é o tempo médio entre essas 3 tipos de formação. Aqui também tem uma disposição de terapeuta, né? Você pode ser um terapeuta não sendo um optometrista. Então, ele vai auxiliar a optometria no desenvolvimento das terapias visuais. Então, o optometrista ele faz todo o atendimento, cria as bases do que vai ser feito. E aí é agendado com o terapeuta que vai fazer toda a parte prática, né? Ter as sessões de terapia, aqueles 30 minutos ou 1 hora, dependendo do tipo de necessidade, de tipo de sessão, onde vai ser gerado um relatório que vai ser entregue ao optometrista. Após em torno ali de 3 ou 4 visitas ao terapeuta, ele retorna ao optometrista para um novo
uma nova schedule, né? Uma nova agenda de terapias. Uhum. Então, basicamente é isso. Tem optometristas que são terapeutas, tem optometristas que têm terapeutas. Então, depende do que ele vai querer necessariamente. É uma carreira bem estruturada, né, nos dois países, né? Como você falou, Fabrício, né? Uma interatividade do trabalho multidisciplinar, né? Complementar também, e isso tudo gera um poder de atenção à saúde pública muito grande. Vocês já devem ter recebido casos especiais, pessoas com condições, distúrbios bem marcantes, né? E pergunto para vocês, tem algum caso de vocês, especialmente, que marcou, no caso, então, Laura, que marcou de fato a tua carreira até aqui, que de repente até te moldou a você chegar onde você está hoje, nessa linha de terapia visual? Então, trabalhando e mudando, como nós sempre conversamos na linha comportamental, mudando vidas. Teve algum caso assim? Sim, não, antes de responder a tua pergunta, eu queria fazer um comentário, né, Lu, o que tu estava falando agora no princípio da atenção primária. Sim. Fique à vontade. Uma coisa que acontece aqui, a maioria das pessoas que moram, né, aqui na Espanha, a maioria, todas têm direito à saúde pública, né, claro, e a maioria, quero dizer, que não tem contratado um seguro particular. Então, mas claro, tu não chega, né, no hospital público ou no posto de saúde e falar, eu quero visitar um oftalmo, né? Primeiro tu tem que passar pelo teu médico, depois tu vai no teu oftalmo. E muitas vezes essa visita demora muitos meses. Então, o que as pessoas... Parecido com o Brasil também, né? No Brasil eu não sei exatamente assim como é que funciona essa parte pública, mas aqui, então, o que acontece é que muitas pessoas já vão diretamente na ótica, porque é mais fácil e sabem que a atenção vai ser muito mais rápida, né? Tu chega na ótica, na maioria, e eles te atendem na hora, a não ser que a ótica tenha alguma outra política, mas a maioria não vejo bem, meu olho tá vermelho, qualquer coisa, vai correndo na ótica e te atendem. Então, eu acho que isso também nos dá uma vantagem, primeiro, das pessoas conhecerem e reconhecerem o nosso trabalho, o nosso serviço, né? O que a gente faz, que a gente tem essa briga também aqui na Espanha do optometrista estar na atenção primária, porque tem muitas coisas que a gente detecta e diz para a pessoa, vai correndo para a urgência, porque isso é sério. E tem outras que a pessoa acha que outras coisas que a gente detecta que o paciente não sabe que aquilo está acontecendo, né? Por exemplo, uma pessoa que vê duplo não sabe que vê duplo, ou que vê embaçado, né? Então, de dizer, não, isso não é o óculos o que vai te resolver. A pessoa chega pedindo um óculos, mas não é o óculos, tu precisa de outra coisa. Então, nesse momento, eu acho que o nosso papel aqui, por exemplo, eu acho que... eu gosto muito, né, por exemplo, que eu trabalho também numa ótica, então isso acontece. As pessoas vêm porque acham que é um óculos e deu, mas não é isso. Então, nesse caso, a gente também pode, né, dar a nossa ajuda às pessoas a cobrir o problema dela, né, ou pelo menos informar ela o que está acontecendo. E muitas vezes é positivo, porque as pessoas acham que é uma coisa e realmente tu está ajudando ela, né, tu está informando ela, ou ao menos encaminhando para ir para um especialista para ela saber realmente o que está acontecendo, né, porque ela acude, né, ou qual é o motivo que ela está indo. E sim, eu acho que do tratamento, da terapia visual, da optometria em geral, assim, são muitos os casos, né, que chegam em ti, porque tu não é... Às vezes tu pensa, é um simples óculos, mas a lente muda o teu mundo, né, a tua percepção, então... acho que a gente pode enumerar vários casos que é botar o óculos e já ajuda a pessoa já no geral, assim, né, em toda a qualidade de vida. E os casos, assim, que mais me tocam, assim, são as crianças, né? Porque, às vezes,
também acontece muito de diagnóstico errado de hiperatividade, né? Ou até dislexia, né? Se a gente quiser meter um pouco nesse assunto. Que é um problema visual importante que tem aí. Então, uma coisa leva a outra, né? A optometria comportamental não trata só a visão, né? Ver bem, não ver bem, tá? Mas o que está acontecendo, né? O que interfere no comportamento em geral, né? Principalmente das crianças, que eu acho que são o que a gente talvez tem mais preocupação, né? O futuro, como que essa criança está desenvolvendo no colégio, né? Se está no nível dos colegas, se ela não quer jogar bola, porque ela não quer jogar, se ela não consegue ler, porque ela não consegue ler. E o que o Alexandre falou antes também, né? As crianças mais introvertidas, que não falam muito, né? Eu acho que tudo isso também, muitas vezes, acontece também por um problema visual. Então, não sei, agora mesmo assim, não saberia especificar um caso em concreto, mas eu acho que eu já vi, né, vários casos da criança como que despertar, né? De repente, assim, com esse tratamento, já uma criança muito mais aberta, ou se comporta, né? Talvez muito mais, chega no primeiro dia, assim, bem louco, né? Tocando tudo, pegando as coisas, não sei o quê, cai, tropeça. Então, eu acho que tudo isso já, a postura também, tudo isso vai melhorando, e para mim é muito, muito gratificante. Realmente, como é gratificante, né? Fabrício, tem algum caso aí que te marcou? Ou você quer abordar um pouco mais, ou explanar um pouco mais, como a Laura também fez nessa parte da atenção primária? Eu acho que tem 3 pontos aí que posso falar bem rapidamente, tá? Um foi um caso que eu atendi no Brasil. Lembro de estar no Brasil ainda, estou há quase 5 anos aqui na Austrália, né? Então, há algum tempo atrás no Brasil, assim que eu estava estudando optometria comportamental, eu comecei a fazer alguns usos de algumas ferramentas que a gente tinha. Fiz o atendimento de um menino que tinha realmente, enfim, N tipos de problema, já tinha nascimento com fórceps, pouca oxigenação no cérebro, o qual dava a ele limitações motoras, dificuldade de aprendizado, enfim, uma complexidade de dificuldades. E ele chegou com algumas receitas, a mãe já vinha colecionando em 2 anos quase 8 diferentes receitas de 3 profissionais diferentes. Nada desenvolvia melhor, ele arrancava os óculos, tinha um comportamento às vezes mais agressivo, às vezes mais lento, desde colocar em lentes negativas a lentes positivas altíssimas, quer dizer, não tinha nenhuma lógica no que estava sendo feito. A gente fez alguns tipos de exames, depois de quase 2 meses observando ele, a gente chegou no resultado de decidir melhorar talvez um pouco do balance e parte motora. Indicamos prismas gêmeos com algum tipo de dioptrias positivas, né, além dos prismas gêmeos. Então, observamos a parte de corporal, né, a postura que ele estava, e fizemos aquela questão do prisma ser contrário à parte postural, típico do prisma gêmeo. E, cara, 2 fenômenos foram assim notórios. Aplicar o prisma gêmeo, essa criança que andava na ponta do pé, ela começou a sentar os calcanhares e, assim, para caminhar. A mãe tomou um susto. Falou assim, o que aconteceu com ele? Porque ele endireitou uma postura que ele tinha, mais ou menos para ser central e acertada no chão, na caixa de prova, assim, quer dizer, a gente não tinha nem confeccionado os óculos, a gente estava testando ainda em sala. Então, depois dos óculos feitos, a gente viu que ainda sobrou algum residual, ele ainda tinha alguma postura. Fizemos alguns exercícios também de bola, e aí depois de quase mais um mês com ele, a gente ajustou novamente as prescrições, e eu recebi uma carta do fisioterapeuta falando, não sei o que você fez, mas do nosso lado aqui tem melhorado alguma coisa. Infelizmente, logo depois a gente teve que vir ao Brasil, vir para a Austrália, desculpa, sair do Brasil e vir para a Austrália, deu encaminhamento para alguns dos colegas lá, não tive história do caso, mas foi um caso real, assim, dentro da sala, da qual a gente ainda está pensando, logicamente, o que a gente pode fazer e melhorar naquela criança, e aparece, de repente, assim, né? Lógico que a gente seguiu cientificamente coisas e ferramentas que a gente tem, mas o importante é a questão da gente ter essas ferramentas para poder saber o que a gente está fazendo. Outra questão, a gente teve semana passada
aqui na Austrália, o caso de uma criança também, como a Laura falou, as crianças sempre impressionam muito, porque a gente estava atendendo ela há quase 3 meses, dificuldade de aprendizado, hiperatividade, enfim. Ela vem com o histórico desde 2019 aumentando, positivo, chegou no nosso consultório lá, ela nem estava na Austrália ainda, ela chegou com mais 3, e a última refração ciclopédica que a gente fez a semana retrasada com mais 12. Ela vem progressivamente aumentando positivo. Acompanhada com oftalmologista, não tem nenhum fundo patológico, né? A gente sempre pensa nas piores situações, né? E se tratar com criança, se tratar com família, então tem toda uma dificuldade em torno disso. Afastado das dificuldades patológicas, a gente começou a investigar qualquer tipo de distorção. Resolvemos aplicar alguns conceitos de um pouquinho de cilindro, um pouquinho de aplicação de atropina, junto com algum tipo de cilíndricos, lentes bifocais, né? Alguns tipos de terapia com oclusor binasal, coisas que a gente vem fazendo há cerca de quase 6 meses com ela. E na última consulta que a gente teve agora, recentemente, acho que foi a semana passada, com ciclopédica, essa criança já está com 8. Então, ela está com mais 12, de repente ela está regredindo 4 dioptrias, então a gente está no caminho certo, né? O melhor de tudo, o melhor. A mãe veio e falou assim, pela primeira vez, a nossa filha começou a escrever uma carta para a gente. Então, ela consegue enxergar o papel e ter coordenação motora com o lápis. O que isso me dá de ânimo? E até embarga minha voz. A gente pode, em algum tempo, dar condições, talvez, de uma criança como essa entrar numa faculdade. Coisa que inimaginável para um pai que já estava perdendo as esperanças por diversas coisas. Então, é real o que a gente faz. E eu acho que o terceiro exemplo que eu acho que mudou muito, o terceiro paciente que eu acho que mudou sou eu. Eu mudei muito como profissional. E eu, dentro da terapia, me terapizei, né? Isso, né? Se eu posso falar assim. Sou um profissional mais humano. Sei que do outro lado não só tem olhos e refração, tem uma outra pessoa, um ser humano que tem expectativas, necessidades. E se eu posso ajudar ele, o mínimo que eu posso fazer é tentar ajudar ele, né? Com as ferramentas que eu tenho. E talvez estudar mais para ter mais ferramentas. E talvez esse é o paciente que eu mais ajudei, que sou eu mesmo. Olha só, né? Um belo relato, né? Dos dois, de cada um do seu ângulo. E esse menino, Fabrício, com certeza ele pode ter não só a chance de poder entrar na faculdade, estudar, mas ter uma família, né? De uma forma um pouco mais independente, né? Ser uma pessoa dentro da sociedade colaborativa, né? Que possa ajudar a construir, né, os futuros que vêm pela frente, né? E nós, enquanto profissionais da optometria, nós sabemos que não existe outra profissão que está dedicada a essa área, a não ser o optometrista, né? Que está estudando, buscando, pesquisando em todo o mundo. Então, o reconhecimento ao trabalho de vocês e a todos os demais colegas da área, ele é necessário. Então, para a gente encerrar essa bela conversa, eu gostaria de deixar para vocês um momento final de considerações sobre o tema de hoje, sobre o que vocês quiserem abordar. Pode ser a Laura, mais uma vez, começando. Isso, é o que o Fabrício falou, né? Eu acho que a gente também sempre recebe, né? Tudo isso que a gente pode proporcionar. E como ele falou, agora até me fez lembrar um caso também. Às vezes tu tá pensando em métodos, em procedimentos e não sei o quê, e a criança ela só quer fazer algo simples, né? Que às vezes ela não consegue, né? Eu também, outro dia, um paciente disse para mim, pela primeira vez eu consegui descascar laranja para comer de sobremesa depois da comida no colégio, porque eu não conseguia. Então, tu fala, gente, mas... E ele estava super orgulhoso dele. Então, né, às vezes tu tá dando tanta volta, né, tá tão procurando coisas, mas
né, o que ele precisa, né, o que ele quer, o que faz ele feliz. Então, isso é muito gratificante também. E é isso, a gente está aqui, né, para ajudar, tá, né, se formando sempre, né, procurando estar atualizado em tudo e procurando dar o melhor tratamento, né, aos nossos pacientes, entre nós também. Eu acho muito legal essa colaboração também entre os colegas, principalmente se a gente é de lugares diferentes, porque sempre ajuda, né, outras visões, outras técnicas, até a experiência própria, né, de cada um. Eu acho que isso também é muito bom. E agradecer, Alexandre, outra vez, né, a oportunidade de estar aqui, de poder, né, aprender também de vocês, né, a experiência de vocês, poder também, né, espero que tenha conseguido aportar também alguma coisa e compartilhar, né, principalmente nossa paixão, né, assim, né, pela optometria e tudo que a gente pode oferecer e tudo que a gente recebe também, né, de cada caso, de cada resposta, cada evolução. Eu acho que isso é muito interessante. Muito obrigada. Obrigado, Laura. Para mim foi uma grande satisfação receber você, tá? E espero que a gente possa fazer outras lives também. Fabrício, sua mensagem final. Obrigado pelo convite. Espero ser convidado novamente, tá? Chama a gente aqui de novo para o chimarrão, que a gente gosta. Vamos chamar, sim. Mas deixar a mensagem final, acho que estudem mais, se aprimorem mais. Tem muita coisa para a gente fazer, muita gente para a gente atender. Se a demanda aqui na Austrália, que é um país, cara, extremamente evoluído, existe, imagina no Brasil, que a gente está ainda desenvolvendo, sabe? É abissal, sabe? Pensando, assim, respirando até fundo pelas realidades que eu conheço no Brasil, né? Alguns estados, cara. Eu sinceramente acho, vou até me expressa, falar alguma coisa bem forte, né? Alguns profissionais, eles ainda não se ligaram o quão fundamental é o nosso trabalho, sabe? E eu não falo dos profissionais de outras áreas, não. Eu falo dos optometristas mesmo. A gente tem que estudar, melhorar e atender melhor, sabe? Porque a gente tem muita demanda, mas muita demanda, sabe? Então, podemos mudar a vida de muita gente e ajudar essas pessoas a serem melhores. É só isso, sabe? Então, deixa o meu recado, cara. Assim, precisar de alguma coisa, eu sou um escritor assíduo, a Alê sabe muito bem disso, desculpa até ter divulgado, eu tenho um blog, chama fabriciopaz.com, eu escrevo pelo menos 2 vezes por semana, então, se vocês precisarem de conteúdo, o que eu estou vivendo aqui na Austrália, como que eu estou lendo, o que eu estou absorvendo, o que eu estou aprendendo e melhorando, eu coloco lá em português, traduzido, do que eu estou desenvolvendo de conteúdo. Isso futuramente vai virar um livro, vai virar cursos onde a gente pode melhorar o conteúdo do Brasil, e é por isso que eu estou aqui, que é para me melhorar como profissionalmente e também o mínimo que eu posso fazer é estar presente aqui, dividindo com vocês e com os nossos colegas aí que estão ouvindo a gente, vendo a gente, sobre as nossas experiências. É o mínimo que eu posso fazer. Espero poder realmente contribuir com isso. Joia, Fabrício, muito obrigado. Eu estou muito feliz de recebê-los aqui no Conversando sobre Optometria e ver o brilho nos olhos de vocês, essa emoção que sai aflora, né? Quando falam dos pacientes, quando falam, como a Laura falou, da paixão sobre a optometria, ou o Fabrício da dedicação em buscar estudar e se aprofundar cada vez mais na profissão. Então, fica um abraço especial para vocês, muito obrigado, e aos que nos acompanham, com certeza nós estaremos aí mais e mais vezes trazendo o Fabrício e a Laura para a gente conversar. Um abraço especial, muito obrigado. Obrigada.